Olá, povo querido, graças a Deus, a paz a todos, queridos irmãos, que Deus abençoe a todos de maneira gloriosa. Queridos, eu acabei de chegar do monte, descendo do monte, o Todo-Poderoso, ele me incomodou para eu trazer aqui uma mensagem referente ao que no dia de ontem eu preguei. Eu sempre trago um resumo aqui neste canal. E dessa vez eu não havia mencionado sobre a mensagem de ontem, mas descendo do monte, Deus me incomodou falar sobre isso aqui. No entanto, eu quero te mostrar aqui à luz da Escritura quem vai ser salvo. A Bíblia vai nos mostrar aqui. E quem não vai ser salvo. Também eu quero lhe mostrar, você que está me ouvindo agora, que você, como eu ou nós, temos um direito que nos é dado pelo Todo-Poderoso. Que direito é esse que temos em Deus? Quer saber? Pega a sua Bíblia e me acompanha aqui no profeta Isaías 33, versos de número 1. Mas peço que você redobre sua atenção especial no final da mensagem, que é onde a Bíblia vai nos mostrar quem pode ser salvo e quem não vai ser salvo. Estou até um pouco despenteado, mas não importa o tupete, o que importa é a mensagem que Deus tem ao vosso coração. Como eu falei, Isaías 33, versos de número 1, diz assim: Ai de ti, destruidor, que não foste destruído, que procede perfidamente e não foste tratado com perfídia. Acabando tu de destruir, serás destruído. Acabando de tratar perfidamente, será tratado com perfídia. Senhor, tem misericórdia de nós, em ti temos esperado, se tu nosso braço manhã após manhã, e a nossa salvação no tempo da angústia. Observa, queridos irmãos, que aqui esse primeiro versículo, a parte A da mensagem, a Escritura está se referindo ao adversário, ai de ti destruidor, que não fosse destruído, procede perfidamente, não fosse tratado com perfídia. Veja que o adversário, por ele estar em prisão, quem não sabe, o adversário sim, está em prisão, a Escritura é quem diz isso. Ele vai ser solto os últimos 5 meses, no fim dos tempos agora. Quem está na terra não é o adversário, é os anjos, a terça parte dos anjos que ele trouxe consigo, quando do céu ele foi expulso. A Bíblia é que diz isso, não sou eu. E como o adversário está em cativeiro, ele não aceita sofrer sozinho. O que ele faz? Através dos seus anjos de treva que estão na terra, ele sugere às pessoas, como sugeriu ao próprio Cristo lá em Mateus 4, oferecendo. Ele sugere às pessoas, por exemplo, que o irmão odeia o outro. Aí alguém vai lá e odeia o irmão. Ele sugere a outro a mentir. Alguém vai lá e mente. Ele sugere a outro a cometer adultério. Alguém vai lá e adultera. Ele sugere a outro a ser infiel, para viver debaixo de maldição, não ser um dizimista onde congrega. A pessoa vai lá e é infiel. Ele sugere a trair, outros vão lá e traem. A tirar dinheiro dos outros através da ganância. Alguém vai lá, usa a Bíblia para tirar dinheiro de forma equivocada. Ou seja, o adversário vai sugerindo e muitas pessoas vão fazendo, abraçando aquilo que o adversário sugere. Por quê? Porque ele está em prisão. E como ele está em prisão, em cativeiro, ele não quer sofrer sozinho. O fato dele estar em cativeiro, o que ele faz? Oferece ao povo de Deus. Oferece de certa forma ou de certa maneira aparentemente agradável. De certa forma, muitas vezes parece atraente, as pessoas vão lá e pegam. E o porquê o diabo faz isso? Para colocar as pessoas em cativeiro, assim como ele também está. Assim como ele está no cativeiro, ele está colocando muita gente do povo de Deus. Por que o diabo faz isso? Pelo simples fato dele estar no cativeiro. Ele não quer viver em cativeiro sozinho. Quanto maior é o cativeiro dele, maior é o cativeiro que ele tenta colocar o povo de Deus. Por isso que Deus nos recomenda obedecer. Porque quando a gente obedece, ele nos livra do cativeiro do adversário. Mas quando alguém é conhecedor e está andando errado na presença do Todo-Poderoso, significa que está aceitando o que o adversário está sugerindo, ou seja, está em cativeiro, assim como o adversário está também. Quantas são as pessoas que dão um mau exemplo? Está em cativeiro. Quantas são as pessoas que dão um mau testemunho?
está no cativeiro. Quantas são as pessoas que andam errado na presença de Deus, que bebe, acha que é normal, está em cativeiro, porque o adversário está propondo e elas estão abraçando, porque parece fácil, parece bom, parece agradável, ele sugere. Então, há pessoas que querem as coisas fáceis, abraçam. Pessoas que não querem obedecer, ele sugere a desobediência. Tem pessoas que vai lá e desobedecem, está no cativeiro. Pessoas que andam, crente que anda na companhia de ímpio, também está no cativeiro. O adversário sugere que é como normal a pessoa fofoqueira ou fofoqueiro, a pessoa que tem a língua suja, que gosta de falar palavrão, a pessoa que não tem o domínio próprio, o espírito de domínio próprio também está no cativeiro, pessoa arrogante, ignorante. Veja, o adversário, por ele estar no cativeiro, ele oferece para que ele não fique no cativeiro sozinho. Assim como ele está em cativeiro, ele oferece para o outro lado, aí as pessoas pegam, porque parece bom, fácil, agradável. As pessoas vão lá e aceitam o que o adversário propõe. E aí ele coloca muitas pessoas do povo de Deus em cativeiro, assim como ele está em cativeiro também. Como ele faz isso? Através dos anjos sujos dele, a terça parte dos anjos que ele trouxe consigo. Olhe para mim, você que está me ouvindo. Tomara que não. Aliás, eu sei que tem pessoas que estão me ouvindo que não estão em cativeiro porque obedecem. Mas também sei que tem muita gente que está me ouvindo, que está no cativeiro e acha que está em Cristo. A pessoa que anda no meio de escândalo, na igreja, que escandaliza o nome de Jesus Cristo, que dá um mau exemplo, como eu falei. Igreja que usa o nome de Deus em vão, como de lá no livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 7. Também está no cativeiro, porque está fazendo exatamente o que o adversário oferece. Estão abraçando. Está no cativeiro, como o adversário está no cativeiro, está colocando muita gente, muitas pessoas que acham que está em Cristo e não está. Mas como eu dizia, será que você que está me ouvindo não é uma dessas pessoas? A irmãzinha que gosta de vestir curto, está no cativeiro, que anda na vaidade. O irmão que trai a esposa, ou que adultera, ou que não vive em obediência a Deus, também está no cativeiro, porque está fazendo o que o adversário sugere. Lá em Mateus 4, ele sugeriu ao próprio Cristo. Você acha que não vai sugerir a mim ou a você? Ele queria que Jesus se prostrasse para ele, lá em Mateus 4, tentou 2 vezes. Na terceira vez ele disse assim: se prostrando me adorar e te darei todo esse zelo. Sugeriu que Jesus fizesse o que ele queria. Se Jesus fizesse, estaria se prostrando para ele. Quantas pessoas estão fazendo o que o adversário sugere? Andando na presença de Deus. Está se prostrando para o adversário, está em cativeiro. Versículo 5 diz assim: o Senhor é sublime, pois habita nas alturas, encheu a Sião de direito e de justiça. Lembra que eu falei que temos um direito em Deus? Aqueles que obedecem com de obediência, que rejeitam o que o adversário oferece, preferem obedecer ao Todo-Poderoso. A Bíblia diz que esses, Sião, quer dizer o povo da fé, encheu a Sião de direito e de conhecimento. Qual é o direito que Sião, que é o povo da fé, qual é o direito que o povo de Deus tem nele? Para aqueles que obedecem, o direito de ser curado, o direito de ser próspero, o direito de ter os sonhos realizados, de ter uma família abençoada na presença de Deus, o direito de ter uma família unida dentro de casa, o direito de ter os sonhos realizados, o direito de conquistar ou de viver as promessas, o direito de ser feliz. Para isso, tem que rejeitar o que o adversário oferece e obedecer ao Todo-Poderoso. Porque quando alguém obedece a Deus, ele te livra do cativeiro do adversário, e o direito de Deus, ou o direito que ele está nos dando, passa a se cumprir na vida daquele que obedece. Agora, quando alguém, em vez de obedecer a Deus, desobedece a palavra de Deus e aceita o que o adversário oferece, vai estar deixando o direito que tem em Cristo de lado. Por isso muitos estão sofrendo. Veja quantas pessoas estão sofrendo na presença de Deus. E não é prova não, é maldição na vida de tanta gente, na saúde, vida financeira, casamento, vida espiritual, trabalho, um tombo aqui, outro tombo ali, vida financeira no fundo do poço, em vários aspectos. Deixar bem claro que provados somos, irmão, mas tem coisa que não é prova, tem coisa que é maldição. E o porquê muita gente está sofrendo simples, porque está aceitando o que o adversário está propondo e está deixando o direito que tem em Deus de lado. E assim o adversário está colocando muitas pessoas no cativeiro, como diz aqui. A pessoa está deixando o direito que tem em Deus de lado para aceitar o que o adversário oferece. Por isso muita gente está sofrendo, mesmo na presença de Deus,
Por isso a recomendação é obedecer. Quando você obedece, Deus livra do cativeiro e você vive o direito que em Deus você tem. Quando desobedece, vive no cativeiro do adversário, como ele está em cativeiro, e o direito que a pessoa tem em Deus fica de lado, porque a pessoa está fazendo o que o adversário está sugerindo. Mas para aqueles que obedecem a Deus e estão vivendo esse direito que em Deus tem, versículo 6, haverá, ó Sião, estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor será o teu tesouro. Então, quando você obedece a palavra de Deus, você vive o direito que nele você tem, o direito de ser abençoado, de ser próspero, de ser curado, de ser livre, o direito de viver as promessas, o direito de ter o sonho realizado, de ter um casamento abençoado, a vida espiritual abençoada. Quando você obedece, você passa a viver esse direito em Deus. E mais, haverá estabilidade na sua vida, noite de tranquilidade, dias melhores, dias de vitória, ser próspero financeiramente falando, o seu sonho se torna realidade. Ou seja, quando você obedece a palavra, você passa a viver esse direito e haverá na sua vida estabilidade em tudo que você fizer, você será honrado e abençoado no nome de Jesus Cristo. Basta obedecer a palavra e recusar o que o adversário oferece. Porque quando você recusa o que o adversário oferece e obedece a palavra, você passa a viver o direito que em Deus você tem. E quando você passa a viver o direito que em Deus você tem, Ele faz com que haja na sua vida estabilidade, na saúde, casamento, trabalho, em todos os aspectos. Quer que haja estabilidade na sua vida? Obedeça a palavra, e assim você vai viver todo o direito que você tem no Todo-Poderoso. E assim, de igual modo, na sua vida haverá estabilidade. Mas é necessário obedecer a Deus e não aquilo que o adversário sugere. Porque quando alguém ignora a palavra e abraça aquilo que o adversário sugere, aí o adversário vai colocar aquele alguém no cativeiro, como ele está no cativeiro também. Por isso muita gente está sofrendo, porque muita gente não quer obedecer, não quer renunciar, não quer andar na linha como um Deus exige de cada um de nós. Por isso o sofrimento na vida de tanta gente. Olha o versículo de número 13, diz assim, que a mensagem é longa, como falei. Diz assim: ouve vós, os que estáis longe, que tenham feito? A pessoa que não quer obedecer a palavra, Deus está dizendo assim: ouve vós, que tenham feito. Ou seja, Deus ele aqui está dizendo o seguinte, que Ele quer que a gente venha viver o direito que nele temos. Deus ele aqui quer que haja estabilidade na sua vida. Só que Deus olha e vê que tem muitos que estão na presença dele, é verdade, mas que estão sofrendo em vários aspectos. E aí, para aqueles que estão sofrendo na presença de Deus, Deus está perguntando para você: o que eu tenho feito para você estar assim? O que eu tenho feito para você estar sofrendo? Não é isso que eu tenho te ensinado. Não é isso que eu venho te propondo. Não é isso que eu tenho te dado. Porque está sofrendo o que eu tenho feito, no versículo 13. Ouve vós que tenho feito. Ouve vós os que estáis longe, o que tenho feito. Aquela pessoa que Deus só faz o bem, só faz o bem, só faz o bem. E a pessoa é ingrato para com Deus. Vive sofrendo por ser ingrato, por não agradecer por aquilo que Deus faz. Porque tem algumas pessoas que, por mais que Deus faça por elas, é como se tudo que Deus tem feito e nada fosse a mesma coisa. Tem gente que nasceu ingrato e vai morrer ingrato. Infelizmente, eu acabei de dizer aqui: ouve vós os que estáis longe, o que tenham feito, e vós os que estáis perto, reconheceis o meu poder. Reconheça que Ele é com você, que Ele é na sua vida, que Ele quer mudar a sua história. Deus está pedindo aqui para que reconheçam que Ele quer que você viva o direito que nele você tem. Deus Ele está aqui recomendando que reconheça o que Ele na sua vida representa, para que haja na sua vida estabilidade, para que você tenha saúde, para que você tenha paz, seu sonho realizado, para que sejam felizes, para que as coisas na sua vida aconteçam como está escrito. Não do seu jeito, mas obedecendo a Deus. Aqui está a questão, porque muita gente está sofrendo, queridos, mesmo na presença de Deus. Porque tem muita gente que não quer obedecer. E Deus está perguntando: ouve vós que estáis longe. A pessoa que muitas vezes está em Cristo, mas é como se estivesse longe. O que tenho feito? Deus quer que você viva esse direito que você tem nele. Deus quer que haja na sua vida estabilidade. Deus Ele quer te abençoar. Deus Ele quer mudar a tua história. Deus Ele quer acabar com o sofrimento de pessoas.
Deus, Ele quer acabar com a dor de pessoas, com a amargura do coração de algumas pessoas. Deus, Ele quer libertar pessoas que estão de fato no cativeiro. Como o adversário está no cativeiro e tem colocado tantas pessoas, porque ele oferece e muitas pessoas abraçam aquilo que o adversário propõe: ignorância, mentira, ódio, pecado, infidelidade, arrogância, desobediência, entre tantas outras coisas. Palavreado, quantas pessoas estão assim? É mau exemplo, mau testemunho, escandalizando o Evangelho. E Deus quer que vivamos o direito que temos dele. Deus, Ele quer que haja na vossa vida estabilidade. Por isso que Ele pergunta no 13: ouve vós os que estáis longe, o que tenham feito. Olha o versos 14: os pecadores em Sião se assombram, o tremor se apodera dos ímpios. E eles perguntam: quem dentre nós habitará com fogo devorador? Que é com o Todo-Poderoso, né? Quem vai habitar com o Todo-Poderoso? Quem dentre nós habitará com as chamas eternas? Veja que é uma pergunta: quem vai habitar com o Todo-Poderoso e quem vai habitar com as chamas eternas, que é no lago. Lembra que eu falei no início, quando ele te mostrar na Escritura os que vão ser salvos e os que não vão? Versículo 15 e 16 diz assim: o que anda em justiça. Veja que o 14 perguntou: quem vai habitar com o fogo devorador, que é o Todo-Poderoso, e quem vai habitar com as chamas eternas, que é no lago. No 14, no 15: o que anda em justiça e fala o que é reto, ou seja, o que anda de forma justa na presença de Deus e vive e fala a verdade, fala o que é reto. O que despreza o ganho de opressão. Sabe aquela pessoa que não vive se matando, oprimido, não dorme direito, não come direito para ter as coisas? Esse é o ganho de opressão que a Bíblia se refere. Essas pessoas que dessa forma vivem, a Bíblia diz que não pode ser salvo. O que com um gesto de mãos recusa aceitar suborno, ou seja, aquele que não aceita se contaminar. O que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídio e fecha os olhos para não ver o mal. Este habitará nas alturas. Acabei de falar dos que vai ser salvo no versículo 15. O que anda em justiça, de forma justa, né? Fala o que é reto, que fala a verdade, que não mente. O que despreza o ganho de opressão, que é aquele que não se mata para ter as coisas, não vive oprimido, angustiado. O que com um gesto de mãos recusa aceitar suborno, aquele que não aceita se contaminar, perverter o coração. O que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídio e fecha os olhos para não ver o mal. Este habitará nas alturas com o Todo-Poderoso. As fortalezas das rochas serão seu alto refúgio. O seu pão lhe será dado e as suas águas serão certas. Os teus olhos verão o rei na sua formosura. Verão a terra que se estende ao longe. Veja, aquele que obedece a Deus, vive o direito que em Deus você tem. Quem vive o direito que em Deus você tem, haverá na sua vida estabilidade. E ao haver estabilidade, falando a verdade, recusando aceitar suborno e desprezando o ganho de justiça, da injustiça, esse habitará nas alturas. E aquele que habitará nas alturas com o Todo-Poderoso, os olhos do mesmo verão o Rei na sua formosura. Começa obedecendo lá da parte A da mensagem do primeiro versículo. Rejeitar o que o adversário oferece e obedecer a Deus. Quem isso fizer vai viver o direito que em Deus você tem. Quem vive o direito que tem em Deus, o direito de ser honrado, abençoado, de ser próximo, de ser curado, de viver livramento, de viver as promessas, quem vive esse direito por obedecer a Deus, aí haverá na vida do mesmo estabilidade. Por que não está havendo estabilidade na vida da maioria, de muita gente que está na presença de Deus? Está vivendo depressivo, angustiado, triste, gente brigando. Porque se recusa a obedecer a palavra de Deus, prefere viver brigando, aceitando o que o adversário propõe. Não há concordância, não há obediência, não há diálogo, não há obediência, por isso tem tanta gente sofrendo. Quando você obedece, está vivendo o direito que Deus você tem. Ele fará com que haja estabilidade. Ao haver estabilidade, aí a Escritura diz que é só obedecer ao Todo-Poderoso, se afastar do ganho da injustiça, da opressão, falar a verdade. Aí a Escritura diz que esse habitará nas alturas, e os olhos do mesmo verão o Rei na sua formosura. Quer viver tudo isso aqui? É só rejeitar o que o adversário propõe e obedecer a Deus. Assim você vai viver o direito que em Deus você tem e haverá na sua vida estabilidade. Assim você vai morar nas alturas e os seus olhos contemplarão a formosura do Rei.
Tá bom, queridos? Vou ficando por aqui. Mas que ouvir essa mensagem você possa perceber quem vai ser salvo e quem não vai. Está aqui no Isaías 33, no 14, 15 e no 16. Quem vai habitar nas alturas e quem não vai. Só você ler com atenção, como acabei de te mostrar aqui, que Deus vai te mostrar mais uma vez no nome de Jesus. Tá certo? Quem anda em obediência, que anda em justiça, fala o que é reto, o que é verdade, que não vive na opressão, despreza o ganho da opressão, o que com um gesto de mão recusa aceitar suborno, tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídio e fecha os olhos para não ver o mal. Este habitará nas alturas, aquele que não se contamina. E o mesmo os olhos verão o rei na sua formosura. Quer ser salvo? Comece obedecendo, viver o direito que Deus você tem. E assim haverá estabilidade na sua vida. Assim vai habitar nas alturas e os seus olhos contemplarão a formosura do rei. Vou ficando por aqui. Deus te abençoe. Forte abraço. Até a próxima, em nome de Jesus.